Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast do Marque Papo e hoje o último do ano, né, Lucas? Que pena, mas a gente está muito feliz, né, de ter tocado aí esse projeto, o Marquesalc, né, ter abraçado nesse ano esse projeto e ter recebido aí muitos convidados especiais, né? Sim, com certeza. A gente teve a oportunidade de receber aí grandes referências no marketing, do mundo da comunicação, da gestão, vendas. E é isso que a gente se propõe, né, a falar, a disseminar esse conhecimento. E a gente está muito feliz aí pelos resultados e pelos frutos, né? Sim, com certeza. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente está recebendo um convidado muito especial, com um currículo, assim, de peso. O Lucas vai até ter que ler aí o currículo dele. Vou ter que ler, porque é um currículo bem extenso. Mas a gente também está muito feliz de receber, que é o Mário. Seja bem-vindo, Mário. Obrigadão, Sara. E o Lucas vai apresentar. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Mário. Valeu, obrigadão. A gente está com o Mário Menezes. Ele é gerente de marketing do grupo JPDV. Entre as suas experiências profissionais, então, professor orientador do MBA USP Exalc, professor de pós-graduação da Faculdade Embu das Artes, MBA pela USP Exalc, pesquisador, então ele tem um mestrado pela Exalc, doutorando na FEA, passou por empresas como a Eagles Flight e a Red Ventures. Formado Mas é uma em letras. aventura também, então foi uma aventura passar por lá, tá tudo bem. Imagina. Ele é formado em letras e possui o prêmio de melhor monografia em marketing em 2020. Então, Mário, fala pra gente, quem é você além do seu currículo? Como que tem sido essa trajetória até você ter chegado aqui e construir a sua carreira? Como é que foi esse processo? Vamos lá. A vantagem de ter conseguido fazer um monte de coisa assim é a vantagem de ser velho. A gente já tá há mais tempo no mundo, então deu para experimentar um monte de coisa. Eu acredito uma boa parte do que tem acontecido comigo nos últimos anos a ter visto algum dia um vídeo do professor Clóvis de Barros, em que ele se coloca como um explicador. Fala, para além de ser professor, eu sou um explicador de coisas. Isso me ajudou a me entender em muitos aspectos. Apesar da introversão, eu sempre achei que eu tinha uma pegada para comunicação, de certa forma, mas não, assim, até o final da adolescência, começo da idade adulta, eu não tinha a menor ideia de como expressar isso, né? E como um bom introvertido, eu fui fazer a coisa mais barulhenta possível. Eu tocava bateria na igreja. Nem quer se aparecer nem um pouco, né? São as contradições, né? E não parece introvertido, Mário, não diria. Pois é, nos bastidores, os divertidamente aqui, a gente sabe como é que eles estão. E aí, assim, resumindo bastante, o que aconteceu? A música me apresentou todas as oportunidades que eu tive na vida. Então, trabalhando com música, eu trabalhei com montagem de shows no interior de São Paulo, na capital. Trabalhei em lojas de música, trabalhei em estúdio, com produção, fiz muita coisa, né? E uma das coisas que eu mais me diverti fazendo até hoje foi trabalhar no mercado musical, em importadoras, em lojas de música. Tive bastante tempo de experiência nessa área e fui até ali os meus 24 anos sem pensar numa graduação, sem pensar em faculdade, em nada. Tentando viver da música de alguma forma ali, a coisa foi acontecendo. E eu conheci alguns músicos, que até eu estava ajudando a produzir a banda de uns meninos, que 2 dessa banda eram tradutores. E aí um dia eles estavam na loja, me esperando pra gente ir pro estúdio, desculpa, Bati. Eles estavam me esperando pra gente ir pro estúdio, e aí eu tava atendendo um estrangeiro, né, um rapaz, não lembro de que país agora, e assim, o cara tava saindo da loja com o porta-mala do táxi, com cavaquinho, birimbau, que você pudesse imaginar de percussão, de batuque, de barulho, o cara tava comprando de tudo. E aí o cara fala pra mim assim, mas não, você falou que você não falava inglês, cara? Não sei falar inglês, eu me viro aí. Ele, não, bicho, eu conheço tradutores que não falam inglês como você fala. E aí que eu fui começando a entender, assim, eu passei um tempo me preparando para uma carreira que eu não sabia que existia, que eu estudei inglês pra caramba, lendo manuais de instrumento musical, lendo manual de equipamentos de áudio profissional,
trabalhando junto com o pessoal de importadora que vinha de fora para dar palestra. Então, assim, eu tinha uma facilidade com o idioma. E foi legal, porque nessa época eu aprendi pitch comercial, eu aprendi a vender, eu fui obrigado a sair da moita da introversão e mostrar a cara um pouco, minimamente. E nessa época eu comecei a dar aula de áudio profissional, cursos de áudio. Então eu vendia um sistema para uma igreja, por exemplo, e aí eu vendia um pacote para eu ir lá no final de semana, instalar e ensinar o pessoal a usar aquele equipamento também. E nunca tinha pensado na docência. Tá ligado? Foi o Clóvis que me tirou desse limbo, né? E ali você já era um professor, né? Já era. E era uma coisa que era muito legal, assim, eu tive um gerente muito sincero que falou uma vez pra mim, falou, Mário, seu número como vendedor não é grande coisa. E realmente eu não fazia grandes números. Mas ele falou, a sua presença na loja ajuda os outros vendedores a venderem mais, porque você é um nerd maldito que sabe tudo, de todos os equipamentos que a gente tem dentro de casa. E aí foi isso, vi essa coisa, até aí esse cara, esse tradutor me passou um job. Ele falou assim, ó, vamos dar um negócio de teste aqui, só pra você brincar, me passou uma licença de um software e tal, de memória de tradução. Eu entreguei, ele falou, cara, tá ruim. Mas eu recebo coisa tão ruim quanto de tradutores profissionais. Olha. Então tem um caminho aqui. E ele me pagou por esse job, era um job de verdade. Era de um cliente real. Uhum. E aí eu prestei Enem, essas coisas todas, entrei e comecei a trabalhar com tradução. Comecei a... Volta. E aí eu prestei Enem, comecei a faculdade de letras, tradutor e intérprete. E aí, automaticamente, quando eu comecei, no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar em agência de tradução, começaram a me passar traduções mais técnicas, coisas que tinham a ver com aqueles equipamentos que eu estudava. Uhum. Mas assim que eu recebi a primeira campanha publicitária para traduzir, o score foi lá em cima, porque eu já tinha pitch comercial, eu já sabia vender. E aí os clientes de campanhas começaram a procurar a agência e pedir para voltar para aquele mesmo tradutor, olha, essa campanha aqui manda para aquele mesmo cara. E aí eu fui trabalhando com tradução de marketing por alguns anos. Porque eu já tinha esse pitch, já tinha essa pegada. E aí pulando para hoje, eu vejo que isso é um reflexo de por que eu estou conseguindo fazer as coisas que eu faço no B2B. Porque o marqueteiro de B2B, seja ele gerente, designer, analista, copywriter, ele tem que ser um vendedor, ele tem que ser do time comercial. Enquanto ele não entrar no time comercial, ele está fazendo perfumaria, ele está gastando o dinheiro da empresa. Na hora que ele entra para ser parte do circuito do comercial, é uma outra coisa. Sim. Né? E aí, em algum momento, eu decidi migrar para o marketing, basicamente porque pagava mais. O mercado, essa coisa que a gente vê agora, de pejotização, de precarização e tudo mais, isso é a regra na tradução desde sempre. Então, eu peguei já só o osso, né, do dinossauro. Já não tinha mais nada pra gente ali. E aí eu migrei pro marketing. A primeira empresa onde eu trabalhei CLT como profissional de marketing. Eu entrei como profissional, analista de marketing e tradução. Era uma coisa assim, o nome do cargo para tentar abraçar as duas coisas. Eu já traduzia... O meu trabalho era traduzir campanhas para essa empresa canadense que você viu aí. E aí, assim, essa trajetória de ter vindo do comercial, ter essa bagagem de letras e estar fazendo certificações. Na época eu tirei certificação de inbound marketing, que mudou minha vida. Eu fui tirando certificações internacionais, curso, tudo que era curso gratuito eu fiz. Fiz de Google AdWords na época ainda, do Jurássico, Analytics, inbound marketing. O que eu visse de certificação internacional, eu estava tentando porque eu queria seguir por esse caminho. Eu entro na empresa em outubro, quando é lá pelo dia 5 de dezembro, chega um dos fundadores da empresa, que ele vinha para o Brasil de vez em quando, o senhorzinho, fala, Mário, eu preciso falar com você. Eu tenho um recado da nossa gestora de marketing, da VP de marketing lá do Canadá, ela está impressionada com o seu trabalho. E ela quer que você seja parte do time dela, que você reporte direto para lá. E aí foi a minha primeira oportunidade internacional. Eles pagaram meu
passaporte, visto, passagem, e eu fui lá fazer um treinamento de cultura para absorver a cultura da empresa e trazer para cá. Eu fui responsável por esse processo, para tentar tropicalizar essas campanhas, para tentar fazer essas campanhas que eles já tinham, que estavam patinando para vender há alguns anos, fazer essas campanhas ressoarem com o público brasileiro. Era uma empresa de treinamentos corporativos, então era o B2B extremo, era vender para marketing e RH. Caramba. E aí foi a minha maior escola. E por que isso aconteceu? Eu até pulei um pouco. Porque quando eu cheguei para traduzir o site, eu vi que o site estava todo bugado. E a agência que desenvolvia, que era a SmartBug, não sabia nada de português. Então a coisa ficava desencontrada de uma forma que eu comecei a reportar tudo que eu pegava e passava para a gerente de lá do Canadá, porque aqui não tinha ninguém para parcerar comigo nessas coisas. E eu passava essas coisas para a menina do Canadá. E chegou uma hora que ela falou: Mário, não dá. Eu vou te colocar em contato direto com a agência. Aí eu falei: beleza, eu vou fazer um pente fino no site. Passei o final de semana fazendo um pente fino. Tinha, sei lá, umas 5 páginas de bug anotado, de texto no lugar errado, imagem quebrada e tal. Aí o pessoal da agência falou: beleza, isso aqui dá 2 sprints. E aí a VP de marketing falou: beleza, então você vai tocar 2 sprints com o fornecedor. E a SmartBug é a maior agência de HubSpot do mundo. Então eu estava trabalhando direto com uma galera que era muito embaçada. E para mim aquilo foi uma escola sensacional. Então em 2 meses a gente conseguiu fazer coisas que eles estavam tentando há mais de ano com um time brasileiro e não conseguiam. E aí eu entrei para esse time de lá. E aí, chegando agora, realmente, no nosso campo aqui, na nossa área, eu falei: beleza, chegou uma hora que eu quero ser promovido. Eu entrei nesse troço para ganhar mais, não tô ainda. Sim. O que eu vou fazer? Fui procurar uma pós-graduação. Fiquei na dúvida entre fazer uma graduação, uma pós-graduação. Fui procurar uma graduação em marketing. Inclusive, essa coisa aí, a gente vai falar um pouco sobre essa vivência dos times no B2B. Eu acho que ela é até um pouco mais íntima. Acaba acontecendo uma mentoria, você querendo ou não, então melhor fazer de forma voluntária. A Michelle, que era a minha gestora, ela me ajudou a escolher o curso. Eu mandava para ela as páginas das pós-graduações que eu queria fazer, e ela traduzia lá no navegador e olhava e falava: não, isso aqui não faz sentido, isso aqui é muito de tech, a parte tecnológica você já está dominando, acho que você não devia fazer, te falta business e tal. Caí no MBA USP Exalc. E aí foi maravilhoso. Assim, eu tive as minhas bases de marketing, as minhas bases de administração, não tinha nada, eu fui formado em letras, né? Eu era um cara formado em letras, eu tinha um texto muito bom, tinha uma verve de vendas com um punch comercial legal, mas assim, com a profundidade de um pires, né? Eu não tinha visão estratégica nenhuma. O texto vendia porque vendia, mas a cópia era boa. Como aquele negócio estava funcionando? Eu não sabia. Então foi muito legal por isso. E na minha defesa, na defesa da monografia, tinha um cara lá chamado Luciano Mendes, que é um cara que algumas pessoas aqui da Exalc têm um pouco de medo dele, que é um professor um pouco rigoroso. Inclusive, você tem uma tatuagem, né? Que depois você conta a história dessa tatuagem. Ele tá aqui. Tá aqui. Emociona falar isso aqui, mas tem. E tinha esse cara lá, que era o cara que eu tava com medo. Você sempre, né, nessas pós-graduações, né, lato sensu, o momento mais assustador, né, é a defesa, porque tem um professor da USP te avaliando ali. Eu tenho alguns colegas que tiveram spares na defesa. Eu acho que talvez fosse até mais assustador, porque quem é de marketing já conhece o nome do spares, eu não conhecia o nome do Luciano. E aí ele curtiu o trabalho, com as limitações, sabe, da pouca profundidade que você tem num trabalho daquele tipo, né? Sabemos. Mas ele conseguiu enxergar alguma coisa ali, enxergou um valor no texto, aí volta nessa coisa, né, cara? Ter feito letras, talvez até um pouco mais velho, me permitiu ter um texto talvez um pouco mais criativo, mais vendedor, não sei. Alguma coisa tinha ali que ele curtiu que eu critiquei uma afirmação do Kotler também no meu trabalho, foi um destaque para ele, que ele falou que eu peguei um errinho do escriba ali, né? E aí, como professor subversivo que ele foi uma coisa que chamou a atenção. E ele me convidou na defesa para ser orientado dele no mestrado, no programa de mestrado.
Aí eu fui fazer a coisa toda, né? Teste Ampad, você sabe bem como é que é esse sofrimento. Fui fazer teste Ampad, arguição, aquela coisa toda, e entrei. E agora só finalizando, né? E, paralelamente, durante esse período todo, eu trabalhei fazendo consultoria de marketing para pequenas e médias empresas, que é o meu foco hoje, né? Além de estar no grupo JPDV, eu estou abrindo a minha agência. E esse ano agora eu fui fazer uma disciplina como aluno especial no doutorado na FEA USP, que eu voltei para São Paulo. E lá eu também tive essa sorte, essa oportunidade de ter uma professora, a professora Rosa Maria Fischer, que me convidou a ser orientado dela também para o programa de doutorado. Então, eu já estou entrando com um pouquinho de crédito, né? Já estou entrando menos desarmado do que eu entrei no Tudo mestrado. que sofreu no mestrado, pelo menos, tá agora. Pois é, e aí agora, até vocês colocaram no currículo aí que eu sou doutorando. Sim. Tá quase. A matrícula vai sair em fevereiro. O resultado já saiu agora em setembro. Uhum. Mas eu começo agora em fevereiro. Vamos trabalhar. É isso aí. E você falou um pouquinho aí também que você tá entrando, né, nessa parte de criando uma agência, produzindo conteúdo aí no Instagram. Eu queria saber mais, assim, dessa sua motivação, porque tantas coisas que você já faz, né? É professor, tá aí entrando no doutorado, tem ali o grupo JPDV e mais uma motivação, né? Agora que tá entrando aí. E eu quero saber de onde que vem, assim, seu coração para poder estar ajudando aí essas empresas. Para aqui, o cara foi procurar mais uma sarna para se coçar. Esse é o grande ponto. Tem duas coisas. Primeiro que quando você trabalha no B2B, você meio que consegue vender qualquer coisa. Você entendendo as técnicas do B2B, entendendo como funciona uma mecânica de passagem de bastão entre marketing e comercial, de geração de leads, e a gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais para frente, meio que você consegue trabalhar em quase com qualquer produto. Eu digo que eu consigo desde que o produto seja bom. Eu já tentei com produto ruim e não saí do lugar. Eu não sei se é porque eu não acreditava no produto ou se as técnicas que eu uso não servem para produto ruim. Não sei dizer e não quero tentar de novo. Hoje eu estou com um produto sensacional, que é o grupo JPDV, então é muito bacana. Então, a ideia de começar a fazer conteúdo seria, primeiramente, para ser uma válvula de escape para falar de outros business, para falar de outras experiências, para falar de coisas que sejam relacionadas a marketing fora do meu dia a dia, né? Porém, com a coisa do doutorado chegando também, a gente precisa se capitalizar. Então, eu levei um pouco mais a sério essa coisa de abrir a agência agora, de começar a captar mais clientes agora, pensando em 25, 26 especialmente, né? E o meu foco é em pequenas e médias empresas. E pequenas e médias empresas, o proprietário da empresa, ele está muitas vezes desarmado, pelado, na chuva, no frio, no meio da rua. Porque assim, é uma galera que, geralmente, né, o empreendedor brasileiro, geralmente o que é? Alguém que é muito bom em alguma coisa, um mecânico, um professor de idioma, alguma coisa, e ele vai abrir um negócio porque ele é muito bom fazendo aquilo, porque ele precisa de escala. Ele precisa de 5 pessoas fazendo aquilo, ele precisa de 20 pessoas fazendo aquilo, e ele não sabe treinar, ele não sabe capacitar, ele não sabe contratar, e ele não sabe administrar um negócio. E aí, depois de aprender tudo isso, aí ele fala, gente, tem marketing. Tem esse troço também. Eu preciso captar cliente, né? Então, eu vejo que para além do B2B, né? O nicho de empreendedores de pequenas e médias empresas, que é com quem eu estou tentando falar no meu conteúdo, é um oceano azul hoje. Apesar dessas pessoas serem bombardeadas por todas as soluções e cursos e tudo mais, elas não sabem e não têm tempo de fazer. Então, o que eu estou fazendo hoje nesse processo de consultoria de marketing que eu faço? E aí vem a coisa da pós-graduação. O processo de consultoria pode ser visto como um processo pedagógico, como um processo de ensino e como um processo de pesquisa. Então, eu entro nas empresas hoje como consultor. Até fiz isso um pouco no grupo JPDV, mas ele é meio que meu empregador também, então eu estou dedicando bastante tempo por semana ali. Eu entro numa empresa hoje para fazer uma consultoria e eu vou fazer uma observação participante, se me deixarem.
Se for possível, eu vou tentar fazer ali um processo antropológico. Até porque no B2B, são tantas especificidades para cada produto que você tem. Você imagina, eu trabalhei já com empresas, com empresa de treinamento corporativo. Trabalhei no B2B, meu primeiro trabalho no B2B foi em um site de empregos, era o maior site de empregos do Brasil na época. E aí tinha uma vertical que vendia serviços para as empresas e uma que vendia serviços para os candidatos. Me chamaram para a vertical para as empresas. O B2B me chamou desde sempre, desde 2011 eu estava fazendo isso, sabe? Que eu fiz essa transição para o B2B. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender a especificidade. Eu estava falando, eu trabalhei numa empresa que vendia equipamentos médicos e em uma empresa que vendia treinamentos corporativos. As personas dessas áreas são radicalmente diferentes. Os anseios, os desejos, os gatilhos mentais, a gente vai falar um pouco mais disso, meio que a gente consegue ter alguma universalidade ali. Mas são especificidades. Quando você trabalha com clínica, existem termos que se usam no jargão ali que dizem se você está dentro de casa ou não. Então, quando eu entro numa empresa hoje, eu vou fazer um processo, se me deixarem, de o Luciano chama de um suspiro etnográfico. Não dá tempo de você fazer uma etnografia de verdade e ninguém vai pagar para isso. Mas eu vou para dentro da empresa, eu vou sentar do lado do vendedor, vou ouvir o vendedor fazer chamada comercial. Vou ouvir o vendedor fazer prospecção, entender quais são as objeções. Se me deixarem, eu vou a uma visita com o vendedor num cliente recorrente, num novo. Se deixarem um pouco mais, aí depende da... Porque você imagina, quando você trabalha com pequena e média empresa, o cara fez tudo sozinho até ontem. E hoje ele precisa delegar para alguém e assumir que ele não tanca a bucha daquela parte do trabalho. Então é um processo pedagógico, é um processo de trabalhar com o próprio ego, é um processo de abrir mão de algumas coisas. Então, nos lugares onde eu tenho essa abertura, eu peço para falar com o cliente. Eu peço para falar com o cliente que reclamou e não comprou mais. Para saber quais são... Aí a gente vai para a matriz SWOT, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos daquele produto, daquele serviço, da entrega que aquela empresa faz. O que essa empresa tem de diferente? Né? Qual o diferencial desse troço? E eu venho acumulando algumas coisas nesse sentido. Então, a ideia de fazer o canal, ele vem um pouco por essa coisa de botar para fora coisas que eu... exercitar temas que no meu dia a dia eu não vou fazer no grupo e muito menos no doutorado. Então é uma coisa mais até pessoal minha. Eu quero falar disso aqui, eu não tenho com quem falar. Vou gravar um negócio aqui, vai que serve para alguém. E tem assim, até já indo para o papo do doutorado que a gente vai falar daqui a pouco, eu estou indo para uma área de responsabilidade socioambiental corporativa. Então a minha ideia é ver o que a gente está fazendo de certo, de errado, pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas. Hoje, as pequenas e médias empresas, aí dependendo do ano vai variar um pouco, mas elas são responsáveis por 70%, 80% dos empregos formais gerados no Brasil todo ano. Então, assim, se eu estiver ajudando empresas de pequeno e médio porte a venderem mais, talvez a gente consiga, aí é um sonho, né? Se algum dia isso acontecer, o canal é pequenininho ainda, se algum dia isso acontecer, eu sei que eu vou estar ajudando empresas a gerarem mais emprego, a remunerarem melhor, a promoverem as pessoas que estão ali dentro. Então tem esses dois lados. E, obviamente, a gente espera que isso aconteça, já tem acontecido algumas propostas, isso acaba capturando o cliente. Porque não tem como você oferecer essa consultoria toda em vídeos, em conteúdo online. Dá para dar uma pitada de alguma coisa. Esses dias teve uma moça de uma escola de inglês que falou, olha, eu não estou conseguindo converter, o pessoal, eu chamo no WhatsApp, mas não fecha, tal. E ela nunca tinha ouvido falar de funil de vendas. Ela achava que ela conseguiu falar com 20 pessoas, ela iria vender, sei lá, 18 cursos. Nunca ouviu falar de um funil de vendas. Gravei nos stories, gravei uma série de stories, depois a Larissa colou isso num Reels. Gravei para mandar para essa menina. E o canal meio que começou aí. Na real, começou com essa demanda de uma pessoa de uma escola de inglês, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e ela já retornou, assim, falou, cara, suas dicas foram muito preciosas, assim que eu tiver dinheiro para te contratar, para contratar a tua consultoria,
conte comigo, saiba que eu vou te procurar imediatamente. Mas ela falou, eu estou fechando mais. Porque ela entendeu o funil de vendas. Esse é o quanto o empreendedor brasileiro está sozinho do ponto de vista discursivo, do ponto de vista de comunicação, de venda. Eu bati aqui, né? Pode puxar o microfone. Tá. Foi? Isso é o quanto o empreendedor brasileiro está sozinho do ponto de vista discursivo, de criação de marca, de processos. É nesse ponto. Hoje, quando a gente for falar do grupo JPDV, eu vou até citar um pouco desse caso, que eu entrei lá para fazer bagunça. Eu entrei lá para causar desequilíbrios. E, felizmente, a gente está tendo resultados excelentes, porque a empresa foi fundada por 4 caras muito jovens, um deles você conheceu, que palestrou aqui, o Edu, que tem uma cabeça aberta a ponto de falar, eu não entendi nada dessa proposta que você fez. Quanto custa? Bicho, para começar não custa nada, custa nossas horas aqui. Vai, experimenta, vai fazer. Então, quando você consegue construir essa credibilidade, e aí o meu canal é uma tentativa de construção de uma credibilidade, tem essa coisa também de já chegar no cliente e ele falar, beleza, o cara já fez isso em tal e tal empresa, acho que eu vou confiar também. E aí tem um fun fact final do porquê do canal. Eu fui me gravar para ensaiar as primeiras aulas que eu fui dar de um curso de marketing numa pós-graduação para uma especialização em gestão pública. E aí eu gostei. E aí eu falei, beleza, agora acho que dá para começar a gravar, desde que não seja eu editando. Eu detesto olhar para minha cara, ouvir minha voz. Acho que vai dar certo. Agora eu vou seguir a carreira. Mas isso que você falou é muito importante, porque às vezes começa a professora de inglês, né? Não duvido que ela seja maravilhosa como professora, mas a pessoa acaba se frustrando e achando que ela é ruim, né? Por não estar conseguindo vender. Mas não é porque o produto dela é ruim, é porque ela não sabe as técnicas, né, de marketing, de como vender. E às vezes a pessoa acaba se frustrando até profissionalmente, troca, né, de negócio, de profissão, achando que não é boa o suficiente naquilo que faz. Mas não é verdade, né, isso. E no caso dessa escola, era uma franquia. Era uma unidade franqueada de uma rede de escolas de inglês. E mesmo nessa estrutura não teve direcionamento suficiente para ela entender um funil de vendas. Para ela entender que você precisa fazer 100 ligações para fechar 10 com sorte. Para conseguir a atenção de 10 e fechar 1. O funil de B2B é mais agressivo, ele é mais ou menos por aí. Não teve esse direcionamento. Então a pessoa aqui, ela deve ser muito competente, deve ter feito letras como eu fiz, deve ser uma baita professora, deve ter feito licenciatura. A coisa cresceu, ela quis um método, quis comprar uma franquia, comprou a franquia, não sabe comunicar, não sabe vender, não sabe contratar, não sabe demitir. Então a gente tem essa responsabilidade, né? A gente que estuda a coisa, você que é da economia, a gente que é do marketing, da administração, a gente tem essa responsabilidade também de tentar contaminar as pessoas ao redor com boas práticas. Com certeza. E você que tem uma experiência grande com B2B, a gente queria saber quais são as estratégias que você recomenda para criar leads que sejam de qualidade no ambiente B2B e como você faz para criar mensagens que ressoem nos tomadores de decisão das empresas clientes de vocês. E aí é legal a gente falar de B2B por 2 motivos. O primeiro é que existe toda uma mítica em torno do B2B, do quanto ele é diferente do B2C. De quando você vende para a empresa, o quanto isso é diferente de quando você está tentando vender para o consumidor final. E do ponto de vista tático, muitas vezes vai ter diferenças, especialmente quando você vai para o comercial, você está falando de ticket mais alto, um funil muito mais agressivo, o awareness é imenso, o decision é desse tamanho, tem realmente uma especificidade na técnica. Mas, isso é uma coisa que eu aprendi no MBA com o Otávio Freire, dentro do nosso cérebro, as conexões que a gente faz e os gatilhos mentais que nos levam a desejar uma marca são os mesmos para decisões de compra, seja você homem, mulher, estando você no B2B, você estando no B2C. Partindo desse princípio, se você conseguir fazer aquele troço que você vende, seja ele o que for, se tornar um objeto de desejo, você vai conseguir
ter algum resultado comercial diferenciado a partir da construção de marca. E eu te digo que eu já fiz isso com um copo ecológico que a gente vende agora para grandes eventos, que vão custar 3, 4, 5, 6 reais, dependendo do modelo, a unidade, evidentemente. E já fiz isso vendendo máquina de R$1,5 milhão para cirurgião plástico. A grande sacada, o grande diferencial é que você não consegue começar o trabalho no B2B se você não fizer um estudo de personas primeiro. E quem é que sabe fazer o estudo de personas? Quem está no campo de batalha, no corpo a corpo. Então você tem que sentar com os vendedores, e quando eu entrei no grupo JPDV, a gente fez uma reunião de 4 horas, devia ter umas 10 pessoas dentro da sala, o ar-condicionado não dava conta, e começou com um exercício, e aí volta para o processo pedagógico novamente, né? Começou com um exercício ali para a gente aquecer e tal, e chegou num ponto que a gente, numa primeira reunião, a gente começou a rascunhar 5 personas. Por quê? Porque a empresa atende agências e atende grandes empresas. Beleza, quem que faz o primeiro contato com você na agência? Ah, geralmente é estagiário, tal. Quantos anos tem essas pessoas? Você que está toda hora falando com a agência. Ah, é primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, é uma galera assim, assim. Legal. Que rede social que esse cara está usando? Ah, usa TikTok, usa isso. Ele é decisor de compra? Não, não é. Ele faz essa primeira triagem. E aí você tenta traçar um perfil psicográfico, minimamente, daquela pessoa. Beleza, e ele reporta para quem? Ah, reporta para o analista, ou reporta para gerente, reporta para a diretoria. E a gente começou a desenhar. E assim, eu te falo com muito orgulho que em 1 ano de trabalho a gente já triplicou o faturamento médio dessa unidade da Copolândia. Tá? Por quê? Um trabalho sólido que começou com definição das personas, entender minimamente quem são aquelas pessoas, porque aí eu sei que tem um cara dentro de agência de interior que tem 50 e poucos anos que ainda usa Facebook. Então eu tenho que tentar, se eu vou para tentar geolocalizar ali alguma coisa, eu tenho que fazer um pouco no Facebook com esse demográfico. Se eu vou fazer uma campanha em que eu quero atrair a atenção de quem faz a pesquisa desse tipo de produto, eu tenho que ser engraçado, eu tenho que ser fã. Então eu vou ter que fazer trend, vou ter que fazer coisa engraçadinha, vou ter que fazer coisa bonitinha, para ser uma linguagem de Reels. Você vê que não é muito diferente de quando você vai fazer o marketing B2C? Sim. A concorrência é a mesma. Se você vai atacar para fazer alguma coisa de branding, de awareness que seja, no Instagram, a concorrência é braba. Você tem... A pessoa tá rolando o feed, tem uma pessoa linda com pouca roupa, um cachorrinho fofinho, o Flow Podcast falando algum negócio muito doido, memes, coisa pegando fogo, engraçado lá. Você tem menos de 1 segundo, hoje a gente sabe que é menos de meio segundo para capturar a atenção da pessoa para ela não te passar para cima, não te rolar para cima. Então, muitas dessas lógicas são as mesmas. Qual que é o grande diferencial no B2B? Eu entendo que ele é um diferencial que ele é mais dentro de casa do que na comunicação. Se eu sei que geralmente quem fecha é um analista que está sobrecarregado, que tem um monte de tarefas ao mesmo tempo para ele fazer, que é uma pessoa que é responsável por 2, 3 estagiários, que não tem tempo, que está sempre pedindo prazo curto e preço baixo e que quer mostrar serviço porque quer virar gerente, talvez, se eu tiver essas personas segmentadas na minha base, eu vou fazer um e-mail para o cara falando sobre oportunidade de carreira. E aí, a oportunidade de carreira é ele fazer ele economizar dinheiro da empresa. É uma copy que pega o cara. É uma copy que vai te buscar na sua aspiração. Né? Então, você vai para o aspiracional, para o inspiracional, se possível, mais ou menos como você iria no B2C, mas você pode ser muito mais específico, você pode ser menos genérico. Então, você vai dizer para a pessoa que a empresa vai vender mais. Você quer vender mais? Vou te mostrar como é que a gente vai fazer. No caso agora do grupo. Você quer vender mais no ponto de venda? Você quer vender mais no supermercado? Você quer destacar a sua marca da Balduco? Então, beleza. A gente tem material para isso, a gente tem time de criação para isso. Vamos fazer uma experiência. Eu garanto para você que você vai ter mais sellout. O sell-in é problema seu, mas mais sellout eu garanto para você. É um discurso sexy.
Não tem como você não pegar o cara numa dessa. Então, eu acho que essa é a especificidade. Então, a coisa é mais dentro de casa, é mais entender quais são as personas e entender que o time de marketing não pode estar dissociado do time do comercial. Hoje, e eu consegui implementar essa cultura dentro da empresa hoje, eu sou funcionário dos vendedores. Pensando na lógica de fornecedor interno, cliente interno, o que eu produzo é lead. Então, foi uma coisa que eu comecei a fazer quando eu trabalhava na Skintech, vendendo equipamento médico, e que eu falava assim, a gente só tem 2 objetivos aqui. É construir marca e vender máquina. Esse post que vai sair amanhã, ele serve para construir marca ou para vender máquina? Ou os 2, idealmente. Se não serve nem para um nem para o outro, a gente não vai gastar o dinheiro da empresa com o nosso tempo para fazer uma campanha que não vai servir para nada. Ah, mas tem que sair X e-mails marketing por mês. Por quê? Quem disse? Esse e-mail vai servir para construir marca ou para vender máquina? Eu quero os vendedores atormentando a minha vida, falando, cara, eu quero mais lead. Agora essa semana começou a chegar lead mais quente com ticket mais alto. Alguma coisa que vocês fizeram aí tá rolando. Ou ao contrário, que é o que geralmente acontece, né? Só quando esfria. Fala, olha, só veio curva de rio, só veio coisa que não tem nada a ver aqui, meu. O que vocês fizeram com essa campanha de tráfego? Então, a lógica interna é muito mais complexa e muito mais diferente entre o B2B e o B2C do que pensar numa copy. A copy é tentar pegar qualquer aspiração, pegar no momento de atenção, fazer um subject engraçadinho. E por ser um funil muito mais agressivo do que no B2C, é fundamental você testar o tempo todo o que você está fazendo. E eu digo assim, eu segui uma linha discursiva nos e-mails, por exemplo, da Copolândia, que eu estava tendo 30% de taxa de abertura, 35% de taxa de abertura. Que no B2B é bizarro, é muito alto, é muito alto. Eu segui a mesma linha por 5 e-mails diferentes, deu 6. Chegou num ponto que estava dando 6% de taxa de abertura. Por quê? Porque talvez tinha alguma palavra errada, um emoji não rolou, eu vou refazer essa campanha para ver se eu consigo atingir mais pessoas, entender e fazer testes, ou talvez aquela base, aquele público, tenha cansado daquele gatilho que eu usei até agora. Tem que fazer uma outra coisa. Mas isso você só vai conseguir fazer testando. Você falou de unir, né, a questão do marketing com comercial. É muito bacana, porque a gente vê, às vezes, em algumas empresas, né, a maioria tem essa guerra, né, do marketing e do comercial. Mas essa perspectiva que você trouxe, muito bacana. Talvez, né, não sei, pela sua bagagem, pelo que você, né, construiu ali ao longo da vida, ter essa visão, né? Mas fala um pouco pra gente como que você mede o retorno das campanhas, em média, quanto que você vê ali que funciona pro B2B. Você falou essa coisa dessa integração com o comercial. Eu comecei na vida profissional como atendente, como vendedor. Meu pai era representante comercial e minha mãe era comerciária. Minha mãe foi gerente de loja por muitos anos. Você sabia todas as dúvidas. Os três filhos são os picareta, que vendem qualquer coisa. 3 farsantes. Mas essa integração, ela não é assim, necessária. Ela não, especialmente no B2B, ela não existe outro caminho. Tá? Se o marketing não estiver conectado com o mesmo objetivo, e aí a gente tenta até pensar em remuneração também, para estar no mesmo objetivo que o comercial, vai acontecer essa guerra. E essa guerra acontece especialmente em empresas em que o marketing é ferramental. O professor Mitsuru Yanase, no MBA, ele fala muito disso. A diferença entre o marketing ferramental e o marketing estratégico. Marketing ferramental, você vai pegar os 4 P's do marketing, pega o P da promoção e fala, você fica neste cercadinho aqui. Esse é o espaço que te cabe. Se o preço tá alto ou não tá, é problema seu. Você não vai ter voz ativa nos outros 3 P's do marketing. Qual é o público, qual é a praça, qual é o preço, se a gente consegue entregar com um preço decente para tal lugar ou não, não é problema seu.
Então, você é do departamento de comunicação. E eu preferiria que esse fosse o nome dos departamentos. E aí você tem um marketing dissociado da realidade, que não debate preço, que não conversa com a diretoria da empresa, que não tem acesso à diretoria da empresa, é o carinha do marketing. A empresa que tem o carinha do marketing, o marketing é inimigo de vendas. Sempre vai ser. Porque esse cara tem que fazer alguma coisa com um orçamento, uma verba pequena, tem que fazer barulho. O que ele vai fazer? Vai fazer dancinha do TikTok, vai fazer ganhar seguidor, métrica de vaidade, porque é isso que ele tem, ele só pode comunicar, ele não é vendedor. Então isso quebra completamente a cadeia de pontos de contato. E assim, eu volto a falar o quanto as pessoas estão perdidas nesse aspecto. Se você fizer um cursinho de marketing digital, desses gratuitos, essas certificações do Google, uma das primeiras coisas que você vai ouvir falar é de pontos de contato. Você precisa unificar o tom de voz em diferentes pontos de contato. O cara está procurando... Falando agora de marketing promocional, que é onde eu estou, né, inserido. O cara está procurando copos para a festa de final de ano, brinde para a festa de final de ano da empresa dele. Se eu conseguir trazer esse cara para dentro de casa com um anúncio em rede de pesquisa, significa que alguma coisa que eu falei ali ressoou com ele, ele veio para cá e agora eu tenho pixel, ou eu tenho um cookie, alguma coisa que eu posso tentar fazer um remarketing, alguma coisa para chamar a atenção desse cara. Se ele já me viu, se ele já entrou no meu site, que é um caso mais de remarketing mesmo, eu preciso que ele seja atingido lá no Instagram dele com uma mensagem parecida com a que já funcionou. Se ele está me vendo pela primeira vez, aí é uma outra segmentação de campanha, né? E isso é uma inteligência que a gente tem que ter pensando em conversão. Então, você tem que meio que construir a sua marca nessas possibilidades, nesses micromomentos. O Google usa muito esse termo. São micromomentos. Você tem meio segundo para construir a sua marca. Você tem 1 segundo para construir a sua marca. Se a copy não for minimamente inteligente, engraçadinha, sexy, se aquela publicação não estiver visualmente excelente, você vai cair numa vala comum. É por isso que hoje, na Copolândia, a gente conseguiu fazer uma coisa inacreditável. Era uma empresa que ainda não era conhecida no meio, e a gente conseguiu chamar a atenção, tornar aquele copo de plástico um objeto de desejo, a ponto da gente ter sido procurado pela agência que atendia o Itaú, e a gente fez os copos do Rock in Rio. Isso é pegar um produto que é totalmente commodity, e a gente bombardeou com tanta mensagem mostrando os copos em uso, mostrando o quanto era diferenciado o processo que a gente tem do biodegradável, que o meu copo ele serve, aí fazendo um pouquinho da propaganda da Copolândia. Aquele copo ele é ecológico por si, porque se você faz uma ação com aquele copo na sua empresa, as pessoas não vão usar copo descartável. O Rock in Rio esse ano evitou algumas toneladas de lixo, de plástico, porque era proibido o descartável lá dentro. Então tinha alguns copos, entre eles o copo do Itaú, que dava acesso aos eventos e tal. As atrações lá dentro, roda gigante, era tudo com esse copo. Então, a gente conseguiu mostrar o copo como um objeto de desejo. Aquele copo, por si, ele evita o uso de copo descartável. Então, ele já é um passo além de você usar o descartável, E a gente bate muito nessa tecla, né? A sua marca não é descartável. Por que você vai usar copo descartável com o seu logo? O seu evento não é descartável. O seu evento pode durar mais de uma noite. Então a pessoa vai pegar aquele copo e vai levar para o trabalho. Porque ela quer lembrar do Rock in Rio o tempo todo. Então vai estar no trabalho, vai estar na casa dela, vai evitar o uso de copo descartável. Então por si ele já seria alguma coisa. E a gente deu um passinho além. A gente achou um material, um aditivo, que faz esse plástico se tornar biodegradável. Então a gente fala sobre evitar o uso de copo descartável. A gente sempre tenta fazer os nossos clientes também terem uma pegada de divulgarem aquilo falando sobre reciclagem. A gente tenta também ter um papel educativo com os nossos clientes. Muitos deles são muito receptivos nesse aspecto. E a gente diz o seguinte: mesmo que esse copo vá para o lixo e não vá para a reciclagem, que a pessoa faça tudo errado, em até 2 anos, esse copo se reintegra à natureza e deixa 0 microplástico. E aí sim eu posso falar que agora sim eu tenho um produto ecológico. Agora eu tenho um produto que contribui para a preservação do meio ambiente.
essa coisa de performance do evento, da festa, do fun, junto com essa coisa do biodegradável, fez a gente ser percebido por uma das marcas, ou talvez a marca com maior valor hoje, que é o Itaú. Né? E dentro do maior festival de música do Brasil, que é o Rock in Rio. E aí volta naquela nossa conversa sobre o B2B, a diferença do B2B e do B2C. Assim, é objeto de desejo. De uma certa forma, é transformar uma commodity em objeto de desejo. Eu gostei muito de descobrir esse projeto que vocês tiveram com o Itaú e tal. E eu gostaria de saber se tem mais algum caso, mais alguma campanha de B2B que você considera que foi importante para sua carreira ou para a Copland também, e que marcou a sua experiência profissional. Sim. Falando de Copolândia, só complementando uma coisa relacionada ao Rock in Rio, isso é uma informação de bastidores. Pode contar. Eu adoro. Depois que a gente fechou e tudo bonitinho, né? Pedido dentro de casa, estoura champanhe, legal, uma baita oportunidade de exposição de marca pra gente, e um bom case e tal, muito legal, um bom cliente para se ter um relacionamento, né? Um cliente grande para ter um relacionamento, aquela coisa toda. Aí uma das pessoas da agência falou o seguinte: vocês não ganharam essa concorrência agora, vocês ganharam essa concorrência no laboratório. O pessoal pegou as amostras das principais 7, 8 empresas que fazem fazem copos para eventos no Brasil, algumas delas que dizem ser biodegradáveis, mandaram para um laboratório, e aí o laudo do laboratório era uma coisa inacreditável, o quanto era a resposta do biodegradável, do componente biodegradável do nosso copo, que foi o primeiro colocado, para o segundo era um abismo. Era biodegradável, mas talvez deixasse microplástico, não sei qual que era a diferença da matéria-prima, enfim, segredo industrial aí, não sei o que acontece. E aí aconteceu toda a negociação de preço, aperta, um cliente desse tamanho aperta a margem, você quer entrar, você quer o case, ele sabe que você quer o case, então aí é uma outra especificidade do B2B em comparação com o B2C, porque você tem um poder de barganha, o cliente tem um poder de barganha muito grande, especialmente proporcional ao seu tamanho, né? E aí teve toda a negociação e tal, mas aí quando a gente chegou num valor que fazia sentido para todo mundo, ele mandou o pedido e falou: então, vocês não ganharam agora. Aí eu precisava apertar, porque a gente tem uma verba e a gente tem que fazer. Mas vocês ganharam isso no laboratório. Então, esse é um caso que, para mim, mostrou muito valor. E como é que esse pessoal dessa agência encontrou a gente? Cara, foi tráfego e social. As duas coisas mais básicas que você tem que começar dia 1. Você tem que começar a mexer no tráfego. Social, assim que possível, você tem que fazer. Ver como é que está a situação do teu site e aí começar a organizar a coisa. Eu brinco que com tráfego, rede de pesquisa, especialmente no B2B, com rede de pesquisa você consegue vender até com site ruim. Seu site não está muito rápido, não está muito bonito, mas você montou a campanha bonitinha, vai trazer resultado. Vai fazer o telefone tocar. Vai fazer chegar e-mail. Aí agora é trabalhar com comercial. Se o site estiver melhor, vai ser melhor. Vai ser melhor, vai ranquear melhor no Google, o custo por clique vai cair, todas as métricas vão ficando mais favoráveis, mas até com site ruim dá para fazer. Né? Eu já tive cliente que o site desmoronou. O site parou de funcionar. O site ficou no ar, mas os formulários caíram, porque o fornecedor anterior desligou a chavinha. Caíram os formulários, eu passei a noite injetando o formulário de RD Station num site que eu não sei nada de programação, tentando fazer uma gambiarra para o negócio funcionar. O site ficou pesado, o site ficou lento, e mesmo assim, era uma empresa que antes da gente começar esse trabalho, estava tendo coisa de uns 10, 15 leads por semana. Durante esse período que o site estava pesado e tudo mais, estava com uns 30 e poucos leads por semana. Então, o trabalho de tráfego estava segurando a onda. Né? Eu diria, assim, que teve... Eu falo dessas 3 experiências assim que foram transformadoras para mim. O tempo que eu trabalhei na empresa canadense, na empresa de treinamentos corporativos, quando eu trabalhei na empresa que é importadora de equipamentos médicos, e agora com o grupo JPDV. Eu nunca tive tanta liberdade para trabalhar quanto eu tenho agora. Para contratar, para demitir, nunca tive tanto espaço, até porque dessa vez eu estou tratando diretamente com a diretoria, e tem um cara que é um xarope de marketing também, um nerd,
que é o Edu, que estuda pra caramba. Então, às vezes, eu chego com uma proposta e ele me mostra, eu tinha acabado de anotar isso aqui pra te, pra te propor. Que legal, vamos experimentar, né? Vamos fazer. É maravilhoso. É maravilhoso e o resultado vem, cara, em um ano. No B2B, você triplicar... No B2C seria quase impossível. Você triplicar o faturamento médio mensal em um ano de trabalho, isso é resultado de muita confiança dos caras, de entenderem o projeto, bancarem a coisa e agora estão colhendo os frutos disso, tá? Sim, sem dúvida. Totalmente. Então, assim, quando eu trabalhei nessa empresa canadense, foi a minha escola de inbound marketing. E foi quando a gente começou a fazer account-based marketing, a gente começou a produzir e-book para um cliente. Não posso falar, mas uma empresa da indústria automotiva. A gente refez algumas campanhas, 2 campanhas, na verdade, que a gente refez completamente do tráfego de social, landing page e o e-book. A gente fez uma campanha inteira para atender um cliente, que era uma empresa de indústria automotiva. E a gente segmentou toda a campanha geolocalizada a 5 quilômetros ao redor do escritório. E a gente conseguiu esse cliente. Então isso foi E não se falava de account-based marketing ainda na época. A gente estava fazendo account-based marketing sem saber. E assim, ao mesmo tempo, o vendedor estava adicionando todo mundo no LinkedIn e conseguiu falar com um, e conseguiu achar um telefone, ligava na recepção até conseguir falar no departamento de recursos humanos, conseguiu falar com uma pessoa, na hora que ele conseguiu chegar numa gerente de recursos humanos, ela falou, eu conheço vocês, acho que eu baixei um negócio de vocês. Acho que eu já baixei um e-book de vocês. Claro que você baixou, eu gastei um pau pra chegar em você. Sim. Mas assim, é uma venda de algumas centenas de milhares de reais. Na primeira venda, que depois se torna recorrente, a gente estava falando de treinamento corporativo. Então foi uma grande escola. A Michelle foi uma mentora para mim, eu sou muito grato pela oportunidade de ter trabalhado com ela. E quando eu estava na SkinTech, era uma outra realidade. A gente estava falando de um ticket altíssimo. A gente vendia equipamentos para dermatologistas e equipamentos para cirurgiões plásticos. Primeiro que são gangues rivais. Então, meio que se você vende para um, você não vende para o outro. E a gente estava conseguindo navegar. E eu consegui, claro que com uma equipe maravilhosa, assim, eu só estava de maestro ali, quem eram os músicos de verdade eram eles. A gente conseguiu fazer um lançamento na pandemia, né? Então a gente não podia participar dos congressos, dos eventos médicos que são a porta de entrada para um novo produto aparecer nesses eventos, né? E a gente fez o lançamento de uma máquina que ela custava entre 1 milhão e 1,5 milhão, dependendo do setup que o cirurgião plástico fazia. A gente fez esse lançamento na pandemia, fazendo uma estratégia de marketing de influência 50+. Então a gente mandava press kit para pessoas que eram muito relevantes nessa área, rezando para isso ir parar numa rede social, numa conversa, numa aula, em alguma coisa. E guerrilha. Sem publi, sem nada. Guerrilha. Eu falava assim, e a mensagem que eu mandava para os caras, primeiro era descobrir onde que esse cara estava. Uhum. Né? Porque pandemia, ele não estava nem na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seja lá onde for. Então era conseguir o telefone desse cara, conseguir o endereço para mandar um presente. E o que eu mandava para ele? Eu falava, oi, eu sou fulano, o dono da empresa, e eu quero tomar um café com você. As circunstâncias não nos permitem tomar um café agora. E aí a gente mandava para ele uma caixa de madeira, toda bonitinha, com um grão... Aí eu sou um nerdaço de café, com um grão maravilhoso, recém-moído, assim, de uma safra muito legal, de um produtor muito legal, com uma xícara que tinha, se a gente soubesse o logo da clínica dele, tinha o logo da clínica dele e o do fabricante, que já era conhecido no Brasil e a gente estava começando a trazer para cá. Praticamente não falava da minha marca. Falava, as circunstâncias não nos permitem tomar um café agora, mas tá aqui, tá o material, a gente está trazendo isso aqui para o Brasil e eu gostaria de ter um tempo para conversar com você. E a gente conseguiu falar com esses caras. Resumo da história toda. Quando esse equipamento chegou, quando o container chegou em Santos, todo o estoque estava vendido. Era um produto que tinha alguma demanda, porque ele já existia fora do Brasil, então o pessoal de cirurgia plástica
já tinha uma demanda por esse produto, e eu fui fazer uma campanha quase white label. Eu fui fazer uma campanha do produto. Eu fiz um site à parte para este produto. Eu não queria vender Skin Tech ali, naquele momento. Porque a Skin Tech era conhecida por dermatologista. O nome da empresa tem pele, né? Era uma empresa dessa área. Então a gente foi fazer uma outra coisa. Foi fazer um outro bicho. E aí era nesse time comercial, e aí traz o cara para dentro de casa, e alguns desses médicos se tornaram palestrantes e falavam sobre o produto, e hoje o produto é um sucesso. Nossa, perfeito. Eu ia fazer uma pergunta para você sobre a importância ali do relacionamento, né? Quando a gente fala em marketing B2B, mas eu acho que esse caso que você trouxe exemplificou completamente, porque você chegar nesse médico, nessa pessoa, sem interesse, né? Não mostrando ali seu interesse em falar sobre a empresa, mas simplesmente de tomar um café com ele, não falar sobre você, mas falar com ele, né? E colocar ali a logo da clínica dele e tal. Eu acho que é realmente ali o relacionamento que você vai criando com a pessoa, né? Até depois falar sobre o seu produto, né? Acho que exemplificou assim perfeitamente. Tem duas coisas. Marketing de relacionamento dentro do B2B é a única opção, especialmente para recompra e para upsell. Porque trazer o cara para dentro de casa custa uma grana, né? O CAC, né, a gente sabe que ele é bem mais alto no B2B. Manter alguém que você já tem todos os dados, você tem CNPJ, telefone, ramal, WhatsApp, e-mail da equipe inteira, porque a gente usa um CRM que é utilizado desde do marketing que recebe o lead até o financeiro que vai emitir a nota, a expedição que vai mandar o produto para casa do cara, para a empresa. A gente foi coletando dados. Então é muito mais barato você manter essa pessoa que você já tem tudo isso dentro de casa, que você já sabe qual é o produto, você sabe que esse produto tem recorrência. Por que eu não vou mandar um e-mail? Se esse cliente comprou esse produto em outubro, eu tenho que mandar para ele em agosto. Tudo. Tudo, amostra, e-mail, abraço, aperto de mão, tudo. Pra esse cara lembrar de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa para ter mais pontos de contato com esse cara. E aí a figura do vendedor no B2B, ela é fundamental. Né? Eu brinco que eu me chamei de vendedor por muitos anos e eu descobri que eu era atendente. Porque quando a gente faz o MBA de marketing, tem um módulo lá de gestão comercial em que se diz vendas é um negócio que acontece dentro do B2B. No B2C você tem atendimento. Então é uma outra coisa. O vendedor mesmo, não é o vendedor de carro. O vendedor de carro, você vai comprar um carro com ele. Assim, se for um relacionamento maravilhoso, você vai comprar 2 na sua vida. Agora, quando você vai para o B2B, existe recorrência, existe sazonalidade, existe upsell, e os decisores de compra no B2B são absolutamente blindados. Geralmente você vai conseguir falar com o cara no final da negociação. Então é muito precioso ter descoberto como falar com esse cara, ter o WhatsApp desse cara. Então, existe uma característica do vendedor no B2B que ele tem que ser relações públicas. Ele tem que ser o vereador. Ele tem que ser o cara. O Golden Retriever. Cara, eu vou te falar. Na Copolândia tem a Ana, que é uma vendedora assim fantástica, recordista de venda. Um beijo, Ana. Sensacional. E a gente participou de um evento que chama Brasil Promotion, que é um evento, uma feira só de marketing promocional e tal. A Ana parecia que ela era o Mickey na Disney. Porque ela marcou com todos os clientes dela, olha, a entrada é gratuita, tal, vamos lá, eu te coloco como convidado. Vamos marcar um horário pra gente conversar? Eram 3, 4 dias de evento. Assim, era difícil você ver a Ana, que ela é pequenininha, e ela estava cercada, e aí você ia ver, era o pessoal das grandes redes de açaí do Brasil, que é cliente recorrente dela, ou de uma marca de salgadinho, que agora é cliente dela, e essa galera tava ali. Então, ela é uma pessoa que tem esse perfil. Inclusive, na hora de contratar, na hora de montar a equipe de comercial, você precisa saber também ter perfis diferentes. Você precisa ter um farmer para ir lá para dentro da sua base e cultivar esse relacionamento. No marketing, a gente trabalha muito com lead nurturing, né? Com nutrição de lead,
Então você precisa de um farmer ali para estar sempre regando aquele clientezinho, aquela plantinha para ele crescer organicamente. E você precisa do hunter para ir para a rua buscar gente nova. Mas, mas a gente sabe que é muito mais caro trazer cliente novo. É muito mais em conta, tanto porque o cara já está dentro de casa, como porque você já tem todo um histórico de compra, quantas vezes ele parcela, você sabe tudo. Então, no B2B, especialmente para recompra e para upsell, o marketing de relacionamento é fundamental. E aí volta de novo. Quem é que faz o marketing de relacionamento? Não é o marqueteiro, é o comercial. Não tem como no B2B você separar esses dois times. Hoje a gente tem essa felicidade, né? No grupo JPDV, a gente tem o time comercial e de marketing debaixo da mesma pessoa, que é o Edu. E isso dá um dinamismo para a coisa, porque tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E eu acredito até que em muitos aspectos, você fazer uma remuneração variável para o departamento de marketing ajuda muito. E olha, se a gente bater X milhões de venda, vocês vão ter um bônus de 20% por 3 meses, sei lá, alguma coisa assim. Paz. Todo marqueteiro vira vendedor nessa hora. Rapidinho. Você junta todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, no B2B, não existe opção. É muito interessante entender essa relação entre o marketing e o B2B. E quais você considera que sejam as plataformas ou as ferramentas que sejam de mais relevância para a relação entre o marketing e o B2B, para a atuação da empresa nesse sentido? Sim, a gente tem que falar primeiro, a gente tem que começar pelo começo, né? Pelas coisas mais básicas que você precisa ter. Você precisa ter um site decente. Uhum. É legal participar de evento? O cara vai entrar no evento, vai bater o QR Code e vai olhar teu site para ver teu catálogo. Você tem que ter um site não precisa ser grande coisa, não precisa ser inovador, a não ser que você venda inovação. E aí que tá, qual que é o peixe que você está vendendo? Você não precisa reinventar a roda, mas você precisa ter um site minimamente agradável, informativo e que funcione bem com SEO, com otimização de site, pensando em ferramenta de busca. Por quê? Tem duas coisas, né? Você tem que começar a trabalhar com tráfego logo de cara, então a primeira ferramenta é o Google Ads. Assim, para B2B, você tem que aparecer para o cara na hora que ele está procurando, sei lá, igual eu estava falando de treinamento corporativo, treinamento de cultura corporativa. Até eu brinco, eu devia estar ganhando comissão até hoje, porque teve uma campanha que a gente fez em 2017 que está trazendo lead até hoje para os caras. Olha. Então a pessoa está procurando treinamento de cultura corporativa, treinamento de diversidade e inclusão dentro das empresas. Assim, você tem que cobrir isso com tráfego. Você tem que cobrir isso com Google Ads. Você tem que aparecer. Você tem que ser o primeiro a aparecer. Legal. Só que se você também aparecer organicamente, você aparece um pouquinho mais para baixo de novo na página e de graça. Você não paga o clique. Então, por isso que o site tem que estar minimamente funcional para você estar bem ranqueado de Google. Então, acho que seria a primeira ferramenta, para além do site, que é o mínimo, sabe? É o ingresso da brincadeira, é começar com tráfego, começar com Google Ads. Depois disso, eu iria para duas ferramentas. O SEMrush, que aí você faz realmente essa aferição da otimização do seu site para SEO, mas você se compara dentro dos seus grupos de palavra-chave com os seus principais concorrentes. Então dá para você aprender muito com o que seus concorrentes estão fazendo ou deixando de fazer, para você entender o quanto aquilo ali está oceano azul ou não. Beleza. Fizemos isso, o telefone está tocando. Tem mais vendas acontecendo? Tem. Agora vamos gastar dinheiro. Aí é a hora de você fazer campanhas dentro da rede social que fizer sentido para o seu negócio. E isso é muito importante. Eu preciso estar nas redes sociais. A minha empresa que vende quadro de bichinho para cenário. Precisa estar nas redes sociais? Sim. Em todas? Jamais. Onde está o seu público? Vamos lá fazer a persona. As redes sociais que fazem sentido para mim são o LinkedIn aqui para a galera mais sênior e o Instagram para começar a construir, né, uma reputação e tal. Beleza. Então, assim, seguidor é métrica de vaidade. A gente sabe que você não precisa ter muitos seguidores para ter relevância, mas se você quer aparecer no Instagram, então começa a patrocinar seus posts, os bons, e aprenda a fazer posts bons. E aí você precisa gastar uma grana para atrair seguidores, que alguns deles ali vão virar clientes, mas porque você precisa ter alguma credibilidade. Uma página com 500 seguidores, uma empresa que tem 500 seguidores, ninguém vai dar bola.
Só que aí, por exemplo, a Copolândia tem concorrente que tem 200 mil seguidores no B2B. E aí, obviamente, é comprado, né? Você vai ver as publicações, tem 5 likes. Tem 200 mil seguidores. É tudo, roubou. Com certeza. Né? Então tem que ter um pouco desse equilíbrio. Mas aí é hora de gastar um pouco de grana para começar a fazer esse topo de funil, pensando em awareness. É fundamental de você fazer. E eu iria para uma outra coisa que também custa uma grana, que é uma ferramenta que integre o CRM e o marketing. Porque sem isso, esses times vão começar a criar um ruído, vai começar a se criar um ruído entre esses dois times e eles vão se afastar. Então, hoje, a minha ferramenta do coração, e que é a certificação que eu fiz de HubSpot, de inbound marketing da HubSpot em 2015, foi o que me trouxe até aqui. Foi aquela sementinha que me trouxe até aqui. Eu entendo que hoje o HubSpot é a melhor ferramenta para fazer essa integração. Dica de graça aí. Por quê? Não, Porque... público ou não? Cara, eu já quase tatuei o logo do HubSpot. Isso é o quanto eu curto, assim, a filosofia, a empresa. Meu sonho é ir ao Inbound, que é um evento anual que eles têm em Boston. Quase consegui uma vez, mas na última hora a empresa deu para trás, caiu um cliente lá e a empresa deu para trás. Mas assim, eu sou fanboy de verdade, porque é uma ferramenta em que você hospeda todas as suas landing pages, você consegue construir as páginas do seu site e editar ali por dentro. Então você cria uma call to action de imagem que você pode replicar em todas as suas páginas, em todos os seus blogs, e aí você não precisa mexer na página. Você vai lá, tem uma gavetinha de call to action que você abre, edita, troca o link, troca a imagem, troca tudo, e você renovou o site inteiro. E é uma ferramenta de CRM muito poderosa, com uma quantidade de integrações entre marketing e venda, de automações. Pô, o cliente baixou um negócio, você tem os dados dele. Enquanto ele não apagar não devia ter falado isso. Enquanto ele não apagar os dados de navegação, toda vez que ele entrar no site, o site vai tocar uma sirene em algum lugar. O sistema, um HubSpot da vida, vai tocar uma sirene em algum lugar. Cara, esse cara visitou o site 5 vezes em um mês. Ele está pronto. Então eu preciso notificar o responsável por esse cliente, o dono do lead. E aí um HubSpot, o RD Station, que é o que a gente usa hoje, faz isso também. Ele manda um e-mail pro cara, cria uma tarefa. A gente tem que fazer as automações, né? Dá um trabalho danado. Mas a gente faz as automações, cria uma tarefa que o vendedor vai sentar na frente do computador no começo do dia e vai ver lá que ele tem 10 tarefas, tem 2 novas geradas por automação. Aí ele vai olhar e vai falar, beleza, essa aqui é a empresa do Zé da esquina, que o pedido deles era X, o meu pedido mínimo era 5X, então eu não vou entrar em contato. Mas o que acontece muitas vezes é o cara olhar e falar, velho, é o tubarão que eu tava esperando e o cara entrou no site 5 vezes esse mês, tá na hora de falar com ele. E aí você precisa capacitar seu comercial. Pra ele não chegar e falar assim, oi, eu vi que você entrou 5 vezes no site, aí você perdeu o cliente. Eu já vi o vendedor fazer isso na minha frente, eu dei um grito dentro da sala de vendas. Nossa, queimou, acabou com a campanha. Acabou, o cara se sentiu espionado. Então tem que ter essa capacitação, é muito importante e ela é contínua. Porque o cara não vai falar isso. Ele vai falar, aí a gente tem que, como marketing, aí é a nossa parte da criatividade, a gente tem que arrumar pretexto para esse vendedor falar com o cliente. Toda semana tem que ter um pretexto diferente, um post, um engraçadinho, um negócio, uma notícia, saiu na mídia, o gerente de marketing saiu no podcast do Mark Exalc, tá aqui o link, vai ver um negócio aqui. Lembra de mim, ponto de contato, né? Oi, você lembra de mim? Vem cá. Oi, eu sou o Goku. Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Olha só que legal, nosso gerente de marketing fez um negócio aqui, você que é do B2B também, vai que você curte alguma coisa aqui. Você tem que arrumar algum pretexto. E aí, quando você faz inbound, você está gerando conteúdo direto. Você tem blog, você tem e-book, você tem checklist, você tem webinar. E aí você vai falar pro cara, olha, lembrei de você agora aqui. Tava aqui, eu vi um conteúdo, achei que é a sua cara. Eu nunca vou falar que eu sei que ele entrou, que ele clicou no e-mail 10 vezes, que ele compartilhou o e-mail, porque tá com um monte de taxa de abertura daquele cara ali, ele não é um maluco que abriu um e-mail 20 vezes, ele passou para 20 pessoas da empresa e tá dando aquela quantidade de taxa de abertura vindo desse cara, né? Aquela quantidade de clique vindo desse cara.
Então eu vou achar um pretexto, falar, olha, eu vi um negócio aqui que é a sua cara, lembrei de você, acho que faz todo sentido. Você tem um minuto? Bem despretensioso. Não, amigo, se você não vender depois dessa, troca de profissão. Mari, e você já teve essa experiência internacional? Tem diferença daqui do Brasil pra lá? O que você acha? Tem diversas. Tem diversas. Você diz no sentido de mecânica de trabalho do time ou da lógica para atrair lead, para atrair cliente? Para atrair os clientes. Isso é muito legal. Eu vou falar das duas. Eu fiquei extremamente chocado no meu primeiro dia de trabalho no Canadá. Fiquei pouco tempo lá. Fui para fazer um treinamento, enfim, com o pessoal de lá. Fiquei chocado que o escritório era um galpãozão, assim, aqueles escritórios ambiente aberto. Eu odeio, não dá para se concentrar, mas enfim. Era muito bonito. Parecia um campus de uma empresa de tech, assim, geladeira, com um monte de coisa. Tipo naquela pegada, mas... Porém, uma empresa que o fundador devia ter uns 70 anos ali na época, então era muito acolhedor, né? O canadense é muito acolhedor. O escritório era um silêncio sepulcral às 5 da tarde. Não tinha ninguém lá. E eu, vindo de São Paulo a gente trabalha até 10 da noite e conta vantagem. E vai pro barco falar de trabalho, né? E lá era uma galera que era extremamente produtiva, numa carga horária curta, que vendia muito, que produzia muito, que entregava material. Os caras tinham treinamento novo todo mês, praticamente. Era uma equipe de altíssima performance, de altíssimo rendimento, que assim, 5:30 não tinha ninguém no escritório. Que era work hard, play hard. Era uma galera que todo mundo que era pai e mãe estava em casa colocando os filhos para dormir 7:30 da noite. Então, é uma lógica de trabalho de alta eficiência para você priorizar as coisas que são prioridade. Isso tem a ver muito com a cultura canadense. E uma outra coisa de tratativa é que eu soube de uma fofoca de 2 pessoas que não se falavam. 2 pessoas que tinham problemas pessoais. E aí, me colocaram numa reunião lá para o 2º, 3º dia que eu estava na empresa, em que essas 2 pessoas estariam na mesa. E eu falei, pô, vai ser engraçado ver isso, né? Os caras não se falam. Um desses caras, ele abriu a boca, ele começou a falar elogiando o trabalho do outro, que ele não falava. Ali dentro, era outra história. O nível de profissionalismo dessa galera, essa reunião me explicou mais sobre ética profissional do que algum curso que eu poderia ter feito, alguma mentoria que eu poderia ter feito. Esses caras funcionavam que nem um reloginho, né? Então isso foi muito, muito doido. Agora, do ponto de vista de atração de cliente, eu acho que tem muito a ver com entender E aí vem a maluquice da letras, né? De você entender o discurso fundador de cada sociedade, de cada país, de cada idioma, né? No Brasil, a gente tem uma cultura muito do macho, de se afirmar, de não sei o quê. A gente tem muito esses papéis de gênero muito bem definidos. Na América do Norte, quando eu trabalhava com empresas de lá, não era esse o caso. Então, um vídeo que você fazia mostrando um treinamento corporativo que era engraçado, que era lúdico, que era divertido, que o cara tava com um chapéu de palhaço fazendo um negócio, um diretor de empresa, se você mostra isso, naquela época, se você mostrava isso para um diretor de uma empresa no Brasil, ele falava, eu vou fazer isso? Jamais. Então, é mais uma diferença cultural, e é por isso que é muito importante você ter uma localização, e aí eu falo como tradutor, né? A diferença da tradução para localização de games hoje. É um jogo que ele era traduzido, ele tinha cheio de sotaques, cheio de referências, cheio de coisas que não ressoavam com a gente. Você pega um game que ele é localizado, como um Uncharted, um Last of Us, uma coisa mais moderna, as expressões são diferentes na dublagem, é uma outra pegada, as referências mudam, muita coisa vai mudar. E aí, essa era, inclusive, a minha proposta de projeto dentro do mestrado, e eu fui para outro lado, não tinha nada a ver. Mas que era... Sempre muda. Que era essa coisa discursiva, tanto do ponto de vista de segmentação, mas da localização do negócio.
O Brasil tem a sua legislação trabalhista, então se você na empresa nos Estados Unidos, você trabalha com uma carga horária tal, aqui é outra. Se você você tem uma fábrica na China, ela funciona num determinado horário. A do Brasil vai ter que funcionar com outros turnos. Porque as leis, a cultura, tudo é diferente. Por que a comunicação não seria? Então, a comunicação de uma empresa, a linguagem de uma empresa, ela deve, especialmente no B2B, tá? Porque no B2B as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Época de eleição é um inferno para você fazer uma campanha. Então, você precisa ter esse jogo de cintura para meio que refazer o seu branding num outro país. A não ser que você seja Apple. A não ser que você seja... E aí, eu ia falar de automotivo, mas automotivo já muda drasticamente também. Né? Você pega as campanhas de uma Volkswagen, que eu usei no mestrado. Você pega a campanha de Volkswagen, de Fiat, aqui, você pega em países europeus, a linguagem é diferente, a fonte é diferente. A identidade visual vai pro escambau. Porque aquilo foi testado o suficiente para saber que aquele Times New Roman ou coisa parecida com isso não funciona naquele outro mercado. É um mercado mais fã. Uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, hoje, a gente está com um ambiente que politicamente está com uma efervescência aí, é tudo muito delicado. Às vezes você tem uma campanha com determinadas celebridades que são de um determinado espectro político na sua execução num outro país. Quando você vem aqui para o Brasil, não dá para você pegar o mesmo... quem é o Joe Rogan brasileiro? Quem que é a fulana de tal? Quem que é a Katy Perry brasileira? Não dá para você fazer a mesma coisa, porque é um outro público e talvez você vai só desagradar todo mundo. Né? Que é meio que o caso da campanha da Bud Light, lá nos Estados Unidos. Só desagradou todo mundo. Só queimou o filme. Foi fazer uma coisa legal, de trazer diversidade e tal, mas a coisa foi feita de uma forma totalmente desencontrada. Não traduziu, não localizou a lógica daquela marca para aquele outro público, perdeu o público original e não ganhou o novo. Né? Então, eu acho que a gente percebe que esse processo de localização é fundamental, porque daqui para a Argentina, o gatilho mental que vai pegar o aspiracional de um profissional de trade marketing é diferente. Então tem que ter uma boa preocupação com isso. E no seu Instagram, você se comunica normalmente com pequenas e médias empresas, certo? A gente gostaria de saber qual que é a diferença entre empresas desse porte e de grandes empresas no processo de formação de campanha de marketing. Como você trabalha essas diferenças em cada case? Cara, a primeira diferença é verba disponível. Quando você tem um canhão de mídia que você consegue anunciar na final do BBB, você pode deslizar em um monte de coisa. Uma pequena e média empresa, volta porque a gente estava falando sobre o empreendedor meio que sozinho para fazer um monte de coisa. Às vezes é um tiro certo que você tem que dar, que senão você vai esgotar o budget daquele cliente. Isso é um primeiro ponto que tem que ser respeitado. Quando eu começo a fazer uma consultoria, eu levo muito em consideração, eu tento entrar assim, com reverência, quase uma coisa assim religiosa, porque assim, especialmente na pequena e média empresa, é íntimo. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Até ontem o cara tocava a empresa sozinho. E aí chega um maluco tatuado, gritando no meio da empresa e falando que vai causar um desequilíbrio e fazer o vendedor esfaquear o outro. É um choque. Né? E assim, o meu objetivo de trabalhar com pequenas e médias empresas, o primeiro tem a ver com o meu background. Eu nunca fiz marketing para uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Não sei quais são as especificidades daquele negócio ali, mas como consultoria eu tenho atendido muitas empresas com 100, 150, 200, 300 funcionários, desde fábricas até empresas de serviços e tal. Então, qual que é o meu objetivo? Pensando também do ponto de vista pedagógico. Eu entro numa consultoria numa empresa querendo sair.
Porque eu quero dar autonomia para aquele empreendedor entender o que funciona no marketing dele ali, capacitar o time dele para começar a fazer o trampo sem precisar de mim ali. E se ele quiser também que eu continue tocando a criação, alguma coisa assim, beleza, a gente faz um outro pacote. Mas, em geral, eu faço um contrato de 6 ou 12 meses, porque eu quero que ele tenha autonomia para não precisar de mim. E aí eu acho que tem muito essa pegada da nossa formação como docente. Se aquela pessoa, aquele time, aquela empresa não conseguir caminhar com as próprias pernas, eu fiz um péssimo trabalho. Em algum momento, eu falhei na minha missão. Então, a gente tem... A gente agora, né? Porque eu já tenho mais uma pessoa que está na agência comigo. A gente tem esse objetivo de implementar uma lógica que faça aquela empresa ser sustentável do ponto de vista financeiro. E com isso você preserva emprego, você gera renda, isso, aquilo, outro. E que essa empresa consiga ter uma autonomia do ponto de vista de comunicação. Então, toda a consultoria que eu faço para empresas, especialmente empresas médias, tá? As pequenas chegam assim, olha, eu quero uma campanha, eu quero que você faça o meu Instagram por 1 ano, 5 posts por semana, eu quero tráfego, meu telefone toca 2 vezes por dia, eu quero que toque 15. É assim que chega uma empresa pequena. Sim. E eu brinco falando assim, cara, quando você vai no mecânico, você vai dizendo, meu carro tá fazendo um barulho. Você não vai falando, eu quero que troque a junta da homocinética do não sei o quê. É diferente. Então, o que você quer? Você quer um operacional ou você quer que a gente descubra junto o que você precisa? Porque às vezes a pessoa é formada em marketing, já vende empresas, já sabe o que está fazendo, só quer um operacional. Tá? Em empresas de médio porte, pequena para médio porte, eu costumo fazer primeiro um serviço de diagnóstico, em que eu vou fazer esse suspiro etnográfico de entender a realidade, entender o comercial, entender o cliente dessa pessoa, entender qual é a dor dele, qual é a dor do cliente, ver se dá match, ou o que falta para dar match, porque às vezes você tem o produto certo para a pessoa certa, você está na faixa de preço errada, aí você pode mudar aqui uma característica, baratear, não sei. Ou às vezes você tem o produto certo para a pessoa certa e você está trabalhando com a margem apertada e o seu concorrente é percebido como premium porque ele tem um preço 40% mais caro que o seu. E é precisamente o mesmo produto. Então isso é um match que precisa ser feito. E quando eu faço esse diagnóstico, eu entrego todos os relatórios relacionados aos gaps que tem no comercial, no marketing, nas áreas que eu consigo ter alguma influência. E eu faço um plano de 12 meses de marketing para essa pessoa, para essa empresa. Olha, vocês têm que começar aqui, no caso de vocês faz sentido inbound, faz sentido ter blog, faz sentido ter isso, aquilo outro. Eu sugiro estes temas, eu sugiro esse tipo de calendário. E aí depende de quanto ser o contrato, se não me apertaram demais, eu chamo um designer, peço para ele fazer umas 10 peças e entrego para essa empresa, ó, tá aqui para você começar a tua campanha. Você tem alguém para tocar a tua campanha? Ah, não tenho. Então, beleza. Se você quiser, a gente, como agência, pode tocar a campanha para você. Como você já fez o diagnóstico, eu te dou X% de desconto. Esse é o modelo de negócio que a gente está tentando botar para funcionar, que é um pouco de uma consultoria mais acadêmica, mas eu não vou falar nenhum termo acadêmico nesse negócio. Eu vou tentar falar da forma de mercado, gerar venda, gerar lead, fazer barulho. É isso, eu quero fazer o telefone tocar. Não importa se eu estou me baseando no Elkington para falar sobre triple bottom line. Não. O telefone vai tocar. Você vai vender teu troço. É isso que você quer, não é? Então vamos lá. Se a pessoa quer um papo mais profundo, a gente pode ter também. E tem uma terceira via que eu tenho percebido que os empreendedores têm curtido mais, que fiz o diagnóstico, montei um planinho de 12 meses, ele vai e contrata um analista, um assistente, um social media, alguma coisa para começar aquele troço, e ele me contrata para supervisionar essa pessoa por 6 meses para ela caminhar com as próprias pernas e multiplicar conhecimento lá dentro. Isso é um outro caminho que eu tenho feito também com pequenas e médias empresas. Você vê que esse processo ele é muito menos engessado do que numa empresa que tem um time de marketing com 40 pessoas e que tem gente que está lá há 20 anos e a coisa sempre foi feita assim. O cara nem quer me ouvir. Sim. A não ser que seja uma empresa que tenha uma pegada de inovação muito forte, o cara não está nem aí para o que eu tenho para falar.
Então eu entendi que o meu público, onde eu consigo gerar resultado e trazer valor para o cliente de verdade, é na pequena e média empresa, porque eu vou pegar o cara pela mãozinha e fazer ele virar uma empresa de comunicação. Hoje toda empresa tem que ser uma empresa de comunicação. Então eu vou pegar o empreendedor pela mãozinha, fazer a empresa dele ser minimamente uma empresa de comunicação para além daquilo que ele faz, que ele produz, que ele entrega, e digo para ele, olha, você está num caminho, tô te dando o mapa aqui, tô te dando o GPS, em que rua que você tem que virar até você chegar onde você quer. Se você quiser que eu vá dirigindo para você, aí custa um outro fee. Muito bacana isso, a proposta, Mário, de realmente, né, entrar para dentro da empresa, ver ali o que eles precisam. E hoje também a gente tem uma outra vertente, que é a questão do ESG, né, que hoje todo mundo fala e realmente está em alta, né, nas empresas. E lá no início você falou que o seu doutorado, né, que vocês vão ingressar agora, no ano que vem, tem essa proposta também, né, de estudar sobre isso. E queria saber como você enxerga que as questões de responsabilidade ambiental e social estão moldando as estratégias de comunicação e marketing nas empresas. O meu problema maior com o conceito de ESG e o marketing de sustentabilidade que a gente faz hoje é que ele está moldando bastante a lógica de comunicação das empresas, mas não necessariamente mudando as práticas da porta para dentro. Isso tem a ver até com a pesquisa que eu quero fazer. A minha pesquisa, a princípio, será uma pesquisa etnográfica, aí finalmente, de verdade, dentro de empresas que vendem consultoria de ESG em diferentes países. Então eu quero ir desde o comercial, não é uma coisa que eu já faço na vida, mas eu quero fazer isso com abordagem acadêmica e entender as relações de poder ali entre o cliente e a consultoria, e entender como que essas consultorias conseguem dar essa certificação, garantindo que isso não vai ser um greenwashing, ou que isso vai ser um social washing, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a minha pesquisa vai nesse sentido. E tem a ver com o que eu tenho percebido. Por estar no grupo JPDV, que tem essa pegada de adote o sustentável e tudo mais, eu já fui procurado por algumas empresas que queriam falar sobre sustentabilidade, e empresas que não tinham um produto biodegradável, que não tinham nenhuma responsabilidade socioambiental, que pagavam a galera muito mal, PJ 6x1. O cara estava errado em todos os aspectos. De governança, social, ambiental. Eu falei, bicho, não dá. É melhor não falar, né? É melhor não falar. Assim, assume quem você é. Assume qual é a persona da sua empresa. Você quer falar de sustentabilidade? Beleza. Vamos olhar as lâmpadas da sua empresa? Você está com lâmpada fluorescente que gasta energia pra caramba, você está com LED. Você tem coleta seletiva de lixo dentro de casa? Não estou nem falando do produto ainda. Você tem coleta seletiva dentro de casa? Como é que você faz o descarte de, por exemplo, no caso tem uma gráfica, né? O grupo JPDV é uma agência plugada a um parque gráfico. A coleta de resíduo químico de impressão e tudo mais é feita de uma forma, vem uma empresa, tem que pagar uma empresa que vem para dar o descarte correto para aquilo não ir para o esgoto, para não contaminar a nossa água. Você faz isso? Não faço. Então, cara, vai vender que a tua empresa é fofinha, vai vender que você faz sei lá o quê, que seu produto é legal, mas não toca nesse assunto. Então, o meu maior problema tem sido isso, né? Ter percebido o quanto as empresas querem comunicar a questão do ESG por puro greenwashing para ganhar corações e mentes de pessoas que tenham esse tipo de preocupação. Mas a gente percebe sim que existe um movimento, a gente está em contato com o pessoal do Instituto Lixo Zero, que certifica empresas que dão uma destinação correta para pelo menos 90% dos resíduos gerados na sua operação. A gente está em contato com eles, acho que a gente vai tirar a certificação. Para nós vai ser fácil. Assim, eu vi o checklist meio que a gente já tá dentro. Assim. Então assim, vai ser bem tranquilo. Existe esse movimento das empresas B, que é uma coisa muito legal, não sei se vocês conhecem, que são empresas que têm... Para você fazer o compromisso para ser uma empresa B, você precisa mexer nos objetivos da empresa, no contrato social, e dizer que um dos objetivos da sua empresa é deixar um impacto socioambiental positivo. Isso é verificado, isso é aferido, mas assim, isso te faz entrar num clube de empresas que dão preferência por comprar de outras empresas B.
Então, por exemplo, a Reserva, a marca de roupa Reserva é uma empresa B. A Granado, se eu não me engano, é uma empresa B. Tem diversas empresas de cosméticos que trabalham já com essa coisa de processos regenerativos na Amazônia e tal. Então a gente percebe que existe essa movimentação, que ela é muito importante e ela depende diretamente de demanda do público consumidor. Quanto mais a gente pressionar, quanto mais a gente apertar, mais a gente vai conseguir trazer essas empresas para dentro da realidade. Só finalizando, na minha pesquisa eu falei sobre silenciamento de minorias na comunicação, na publicidade, como pessoas negras aparecem menos, quando aparecem não tem fala, quando aparecem não estão na cena de consumo, estão no fundo, toda essa coisa. E na pesquisa que eu fiz, eu quis entender a percepção, mostrei algumas propagandas e tal, e eu queria saber a percepção de pessoas negras e pessoas não negras a respeito desse tema. Poderia ter feito com público LGBT, poderia ter feito com diversos outros recortes sociais. Conversando com o Luciano, a gente decidiu fazer com pessoas negras. As pessoas que tinham mais letramento racial a despeito de etnia, elas geralmente me respondiam, cara, essa empresa aí colocou, tem representatividade, mas isso é o mínimo. Eu quero saber quantos pretos tem na diretoria. Eu quero saber quantos pretos tem no RH. Então o público está ficando cada vez mais exigente. O greenwashing já pegou todo mundo. A gente já foi enganado por um monte de empresa que fazia coisa frufru, imagem de drone, natureza e tudo mais. Só que é um clichê do marketing dizer que o consumidor está cada vez mais exigente e mais bem informado. E as pessoas estão querendo começar a ver os bastidores. Tem fundos de investimento que vão priorizar empresas que têm mais diversidade no board. E isso vai acontecer com fundo de investimento, vai acontecer com consumidores, vai acontecer com todo mundo. Quanto mais pressão a gente botar, mais a gente vai ter a certeza de estar comprando de fornecedores socialmente responsáveis. A gente tem um exemplo disso que é o agronegócio brasileiro. A agropecuária, né? Carne bovina especialmente. Veio um mundo de regulamentações dos mercados consumidores de, cara, a gente só vai comprar carne que seja rastreada, que não foi desmatamento na Amazônia, em floresta nativa e tal. E a galera se adequou. Talvez, por uma iniciativa própria, demorasse 10 anos a mais para ocorrer essa adequação. Então, é muito importante que o mercado consumidor, independentemente de B2B e B2C, que a gente seja mais rigoroso na escolha dos nossos fornecedores para a gente acelerar esse processo. A gente só tem um planeta. Então, a gente deveria ter pressa. Certeza. E agora, caminhando mais para o final, a gente gostaria de saber o que te motiva a continuar exercendo a função na área do marketing e qual conselho, qual dica você daria para quem está querendo começar na área do marketing ou para quem já iniciou, mas ainda não tem tanta experiência? Tá, o que me motiva é boleto, né? A gente... Não, mas brincadeiras à parte, eu fui picado pelo bichinho da comunicação em algum momento da minha vida, não sei dizer quando foi, mas eu fui picado pelo bichinho da comunicação e ele é irreversível. Então, estar em contato, assim, acho que do jeito que a música fez comigo, que eu não perco o contato com a música, a mesma coisa aconteceu com comunicação. E aí, marketing é o jeito correto de fazer isso de forma estratégica, de forma integrada. Então, estar em contato, estar em processos de criação é uma coisa que me agrada muito, que me atrai muito. Hoje, inclusive, os meus orientadores no mestrado e agora na entrada no doutorado falam que o grande diferencial do meu texto é que ele tem alguma criatividade diferente da área acadêmica, que é sempre muito mais quadradinha. Eu fui falar sobre silêncio e silenciamento dentro das organizações de um ponto de vista de análise de discurso, a coisa que eu peguei lá da Letras. Foi coisa da época da Letras que eu importei para cá. Praticamente ninguém fala sobre esse tema em língua portuguesa. Então foi um negócio muito diferente. Então estar em contato com processos criativos, com pessoas criativas, é um negócio que eu não me vejo fora. Eu tenho agora um plano de carreira de fazer uma migração para a docência nos próximos 10 anos,
Mas, assim, a consultoria de marketing acho que eu não vou conseguir deixar de fazer, tanto porque é uma fonte de receita interessante, mas porque eu vou estar em contato com a geração alfa daqui a pouco, criando conteúdo. Vai ser engraçado ver essa galera. Qual que vai ser o TikTok dessa... Como é que vai trabalhar um social media de geração alfa? Então, já nasceu ali vai ser muito engraçado ver isso e ter um conflito de gerações muito saudável. Acho que é uma coisa muito legal. Então, eu vou continuar com a consultoria e eu já estou dando aula no ensino superior, na pós-graduação, na área de marketing. Então, acho que o que me motiva é eu não consigo mais sair desse troço, assim. Me pegou, esse bichinho me pegou de um jeito que hoje é parte de mim. A minha esposa fala que quando eu entro nesse modo aqui que a gente tá, que é outra voz, é outra postura, você incorpora um outro negócio aí. E eu acredito muito isso. Ao Clóvis de Barros, que é o meu muso inspirador, quando eu pegava aqueles textos malditos da Eliane para ler durante o mestrado, eu falava, hoje eu vou mostrar, eu fiz vários stories marcando o Clóvis de Barros, falando, hoje eu vou mostrar para o Clóvis de Barros que eu tenho brio. Eu vou ler esse Foucault aqui de ponta a ponta, porque eu tenho brio. Então, minha esposa brinca que, tipo, eu entro no modo reunião ou no modo aula e ele é muito parecido. Então, graças a Deus, eu consegui juntar as duas coisas, de descobrir que eu era um explicador lá atrás e descobrir um caminho para fazer isso, que é com marketing e vendas. Eu de verdade não me vejo aposentando. Eu me vejo tipo o professor Hoffman, que a gente estava falando aqui, que está com 80 anos, sei lá, 80 e poucos anos, aposentado como docente, está aqui dando aula. Né? Ele é quase um voluntário, né? Ele tem a aposentadoria dele, mas é um cara quase voluntário. Eu me vejo nessa pegada. Talvez eu aposente primeiro do marketing, porque ele demanda uma energia, mas da docência, de estar em contato com esses assuntos, especialmente indo agora para a responsabilidade socioambiental, é o que eu vejo como projeto de vida para mim para os próximos anos. E, para quem está querendo entrar na área, primeira dica é, talvez não. Talvez não. Mas isso é muito sério, porque tem muita gente frustrada na nossa área. Tem muita gente frustrada na área de marketing. A pessoa que não deu certo em outra coisa, aprendeu algumas ferramentas, ganha um dinheiro com aquilo e foi. Você sente na primeira entrevista, na primeira reunião, quando é essa pegada. Essa pessoa não vai fazer uma coisa histórica como foi esse crescimento que a gente teve na Copolândia. Não vai acontecer. Porque ela não tá naquele negócio ali. Assim, ela não quer respirar o comercial, ela não quer... Então a primeira coisa é isso que você quer fazer? Será que você quer entrar no marketing? Será que você não quer ir para uma outra coisa da administração? Será que você não quer estar num comercial? Por que necessariamente o marketing? Porque eu digo que o marketing é uma grande propaganda enganosa. Porque quem olha de fora, quem vê esse papo aqui, o empolgadaço, falando de campanha e tudo mais, pensa, essa vida é uma loucura. Cara, o meu trabalho é um tédio 95% do tempo. Lançou campanha, aí é legal. Pô, vamos fazer uma campanha, a gente tá fazendo uma campanha de verão de Copolândia. Aí você solta uma peça aqui, começa a chegar e-mail e toca telefone, e vende, e vira um monte de coisa. Maravilhoso! Só que isso é uma semana por semestre que você vai ter essa agitação toda. Então é entender que o trabalho do profissional de marketing é um trabalho de nerd. Você vai precisar sentar a bunda na cadeira e não existe bloqueio criativo. O pedreiro não tem bloqueio construtivo, ele vai lá e vai assentar o tijolo todo dia, você vai sentar a bunda na cadeira e vai escrever todo dia, você vai fazer design todo dia, você vai editar vídeo todo dia. Você está pronto para essa rotina? Esse é o rolê que você quer? Você quer o glamour do marketing? Aí se a pessoa só quer o glamour, aí tem que ir para uma agência que vai tentar fazer cane o tempo todo e tal, e tentar a vida lá. No marketing da vida real, nas empresas, é um trabalho que ele só dá resultado com disciplina e consistência. Hoje, no digital especialmente, não vence o melhor, vence o mais consistente. E eu já vou encerrar. Eu brinco num treinamento que eu dou de redes sociais, de LinkedIn especialmente, que eu falo, o Whindersson Nunes não é o melhor comediante do Brasil. Mas ele é o único que tem avião. O Podpah não são os melhores entrevistadores do Brasil. Mas eles são
Hoje eles têm uma verba de publicidade maior do que tinha o programa do Jô Soares. E aí eu vou citando alguns outros exemplos. Qual que é o diferencial dessa galera? Essa galera entendeu o jogo do digital. Essa galera entendeu o que é consistência. O Whindersson, sem camisa, no quarto dele, com uma Cybershot, publicava vídeo no YouTube todo dia, na época que ninguém fazia. Ele virou o que ele é. Ele é muito bom. Mas assim, tem outras pessoas que têm mais técnica, mais isso, mais aquilo, não tem o resultado que ele teve. Tem outros podcasts que estão, assim, com resultados fantásticos, com uma qualidade incrível, gente que tem uma pauta ultra preparada, especializada, e quem está arrebentando é o Podpah, porque eles aprenderam a regra da consistência, da construção de credibilidade com o seu público, mas especialmente da disciplina do conteúdo ser consistente e estar toda hora ali fazendo a mesma coisa até você formar a sua fanbase. E isso, cara, vai servir para o B2B, para o B2C, para qualquer coisa. Então, pensando na pessoa que vai entrar na área, que vai entrar adentrar no marketing, antes de tudo, vá tirar certificações das ferramentas, porque você não começa na carreira na gerência. Você começa na carreira no operacional. Vai tirar certificações, vê se você curte aquele troço. E aí você vai chegar num ponto que a pessoa vai falar assim, não, eu curto copyright ou não curto tráfego. Legal. Existe uma carreira para copy, existe uma carreira para tráfego, existe uma carreira mais generalista. Descobre o que você quer. Então, o que eu diria é, tá na faculdade ou tá pensando em entrar na faculdade, tá decidindo ali entre marketing, administração, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, entra no site da HubSpot e baixa e começa a fazer a certificação de inbound. Você curtiu aquele negócio? Tem exercício, você tem que praticar, você tem que escrever e-mail, montar campanha, montar alguma coisa de inbound, fazer uma segmentação de lista. Se você curtir fazer tudo isso durante a certificação, fica tranquilo que você vai estourar, né? E o que eu diria é, e aí finalizando de verdade, em 2015, por uma coincidência, eu tirei uma certificação de inbound marketing da HubSpot, ainda não tinha em português na época e tal, não era uma coisa tão conhecida, e eu me tornei um profissional relativamente cobiçado assim que eu comecei no primeiro trabalho em que eu empreguei isso, que foi a empresa canadense. Eu recebia propostas assim, quase toda semana. Era o que acontece com um programador hoje, era o que estava acontecendo comigo na época. Tá? Hoje, não é mais um diferencial você ter uma certificação de inbound. Hoje é o mínimo se você for trabalhar especialmente no B2B. O que eu diria para essa galera é, vai descobrir qual é a ferramenta que vai ser um diferencial para você. E eu garanto, não é ChatGPT. Talvez seja uma IA generativa como essa, alguma forma de otimizar o trabalho, de ganhar tempo, disso, daquilo, pode ser. Mas descubra dentro de IA, dentro de Web3, dentro do que tem de possibilidades, qual que é a próxima ferramenta que vai fazer você ser um profissional cobiçado. Porque uma vez que você faça isso, você está nos primeiros que fazem, em 5 anos você está gerenciando o time que faz e aí você já está contratando a gente que sabe fazer com a outra ferramenta de IA lá, que eu não tenho a menor ideia, não quero aprender. Então, comece com a ferramenta que tem mais chance de te levar para uma posição de ser esquisito. Ser esquisito, e agora sim eu vou falar uma coisa para a câmera. Ser esquisito é um superpoder. O que te faz esquisito é o que te faz único e é o que vai fazer você vender a sua imagem, o seu trampo, seja o que for. Então, descobrir qual é a ferramenta que vai te fazer ser o estranho que tem essa certificação no Brasil, e muitas vezes você pega certificações gratuitas inicialmente, dá para você fazer as coisas sem gastar grana, às vezes pode ser determinante para o que você vai fazer dali para frente. E essa coisa da esquisitice, o que te faz único, o que faz uma marca única, o que faz uma empresa ser única, é o que vai fazer ela se diferenciar também. Então volta para a mesma coisa, o B2B, B2C, marketing pessoal é tudo meio que a mesma coisa. São as bases, né? É uma coisa, é convencer gente. Para finalizar de verdade agora. O Seth Godin, ele fala, né, que o marketing é o ato de, por meio de ferramentas de persuasão, fazer as pessoas mudarem de estado, ou fazer as coisas mudarem de estado. Então a pessoa tá lá scrollando um feed, você faz ela parar. A pessoa tá andando na rua, você faz ela parar e ver um negócio. O nosso trabalho é causar transformações como profissionais de marketing. Transformações de estado de espírito, deixar a pessoa mais contente, mais preocupada,
é causar transformações. E eu brinco que aí tem uma definição minha, que não sou ninguém, de dizer que o marketing é a arte de causar desequilíbrios. A empresa não estava vendendo, vai passar a vender. O cara não conhecia a tua marca, vai começar a ver o troço acontecendo o tempo todo. Do ponto de vista de marketing pessoal, a pessoa te viu, teve uma impressão sua, e você fez uma coisa que você causou uma boa impressão. Em qualquer um desses aspectos, a gente tá aí ou para causar transformações ou para causar desequilíbrios. Aí você escolhe o vocabulário que você prefere. Nossa, que aula, hein? Que aula que a gente teve hoje. Muito obrigada, Mário, pela sua disposição. Mário, ele veio lá de São Paulo de moto só pra mim, tá? Aqui no podcast. E agradeço demais pelo seu tempo, sua disponibilidade, por você compartilhar tanto conhecimento, ser tão generoso, né, pra gente em compartilhar. Ouvir também da sua história, muito bacana ver aquele cara que começou lá na música, depois foi ali pro inglês e português, depois para tradução e marketing. Acho que durante esse ano a gente ouviu muitas histórias que seguiram essa tendência de não ser tão linear, né? Felizmente. Felizmente, a coisa tá acontecendo. E isso é muito bacana pra gente, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo também. Principalmente as pessoas mais novas ali, que estão começando na carreira e às vezes bate aquela ansiedade. E ouvir, né, um exemplo como o seu, acho que agrega muito e inspira, né, as pessoas a realmente ali continuar. Eu agradeço demais a você, agradeço também ao Lucas, né, por estar aqui. E o Lucas, ele começou agora no podcast. Mas tá bem, tá mandando bem demais. Que isso? É o terceiro? É o segundo que eu gravo. Achei que já era host profissional já, cara. Agradeço também. Agradeço ao Juan, que tá aqui na produção, sempre aqui com a gente. E é isso, Mário. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Obrigada por sempre apoiar também os projetos do Marquesal, que isso é muito importante pra gente, significa demais. E volte sempre. Cara, eu que agradeço imensamente, para mim é uma honra. Eu sei que isso aqui é um embrião de um projeto que vai ser imenso, como o Marquesal, que tem a sua importância já no mercado, na academia. Eu acho que isso aqui, para mim, vai ser um barato. Falar, olha, eu tava nos primeiros, sei lá, acho que foi o 12º, 13º episódio. Tô nos primeiros 15 episódios, tem um negócio meu. Foi o meu primeiro podcast, eu falei um monte de bobagem, falei tudo errado. Mas estava lá, eu fiz parte dessa brincadeira, fiz parte dessa história. A Exalc, para mim, a minha vida é dividida entre antes e depois da Exalc. Isso aqui transformou a minha vida. Conviver com pessoas como vocês, como os professores que a gente tem aqui, foi um processo transformador para mim, assim, do ponto de vista de como cidadão, como profissional. Eu brinco que eu vivi uma estratégia JK de 50 anos em 5. Eu mudei aqui para Piracicaba para fazer o mestrado como uma pessoa, e eu saí daqui casado com um filho, mirando num doutorado, assim, transformado. Conviver nesse ambiente aqui mudou a minha vida. Então, assim, qualquer pretexto que a gente tiver para eu pisar aqui de novo, para eu respirar isso aqui de novo, para eu poder voar agora, dar um abraço no Luciano, poder encontrar com essas pessoas de novo, contem comigo. É uma honra estar aqui. Obrigado por aguentarem esse tempo todo me ouvindo falar um monte de loucura aqui. Espero voltar mais vezes. Contem comigo. Volte sim. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Agora até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau.